Os jogadores do Internacional trabalharam na atividade que foi a única antes do compromisso desta terça-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Maracanã. A tendência é que Roger Machado coloque em campo uma equipe completamente alternativa, com muitas preservações e alguns testes que podem servir para o restante da temporada. A gente fala sobre a recuperação de alguns jogadores que estavam no departamento médico. Fernando trabalhou nesta segunda-feira com os portões fechados, o que é uma boa notícia devido à lesão que ele teve ainda na partida contra a equipe do Nacional do Uruguai. Carboneiro está se aproximando do seu retorno e poderá ser uma opção para o técnico Roger Machado na metade da próxima semana. Falaremos sobre o mercado de transferências colorado e as primeiras informações que surgem da janela que vai abrir na metade do ano e a reunião no Conselho Deliberativo que aprovou as contas referentes ao ano de 2024. Com um déficit importante que interrompe uma sequência de superávites que o Inter vinha tendo nos últimos anos. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi um dia de trabalhos, com os portões fechados no CT Parque Gigante. O grupo se reapresentou depois da folga de domingo e teve apenas um treinamento, pensando na partida contra a equipe do Maracanã nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Nesta atividade, a gente viu os jogadores primeiro fazendo trabalhos na academia e depois indo para o gramado. A grande novidade que foi mostrada nas imagens pelo Internacional foi a participação do volante Fernando, que esteve no trabalho de campo no CT Parque Gigante. O Fernando, ele teve um choque no tornozelo na partida contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. E em função disso, foi preservado do jogo do final de semana contra a equipe do Juventude. Ele estando no gramado mostra que está recuperado do incômodo que sentiu no tornozelo. Entretanto, não é tendência que o Fernando vá para o jogo contra o Maracanã nesta terça-feira. Isto porque a escolha do técnico Roger Machado deverá ser por um time alternativo, um time com muitas preservações, pensando de uma maneira estratégica em preservar jogadores para a sequência, já que o Inter enfrenta no outro final de semana a equipe do Corinthians fora de casa pelo Brasileirão, um jogo bem mais duro do ponto de vista de nível de competitividade. Não se sabe ainda quais serão os jogadores que serão preservados, mas também é uma oportunidade para Roger Machado fazer alguns testes. Um deles, por exemplo, é o de Wesley como centroavante, situação que o próprio técnico Roger Machado confirmou após o jogo contra o Juventude que gostou e vai repetir em algum momento. Com as ausências de Borré, Luca e Ricardo Matias, que estão no departamento médico, o Ener Valencia pode ser preservado e o Wesley ser utilizado como centroavante. É uma possibilidade de mexida que o Roger pode fazer. Na zaga, ele pode experimentar Kaique Rocha, que não teve ainda uma grande minutagem, o Juninho, que está voltando de lesão, o Brian Aguirre voltando para a lateral direita, com o Ramon na lateral esquerda, são possibilidades. No meio-campo, a entrada do Ronaldo na vaga do Fernando por mais um jogo, com o Thiago Maia mais à frente descansando o Bruno Henrique, é uma possibilidade também. São alternativas que o Roger tem para enfrentar o Maracanã nesta terça-feira no estádio Beira-Rio. Até porque é um time de Série D do Campeonato Brasileiro e isto vai ser utilizado na hora de fazer o planejamento pensando em Campeonato Brasileiro, tá? Dito isso, uma outra informação importante veio do pessoal de GZH nesta terça-feira, tá? Eles apuraram que existe um otimismo no bastidor quanto ao retorno de Johan Carboneiro. Ele que teve uma lesão muscular no início do Campeonato Brasileiro, está já há algumas semanas parado e pode ser uma opção para o técnico Roger Machado no outro meio de semana, quando o Inter viaja para a Colômbia para enfrentar o Nacional de Medellín em jogo importantíssimo pela Libertadores da América. O Johan Carboneiro já está fazendo alguns trabalhos no gramado,
está evoluindo e poderá ser uma opção para Roger Machado nesta partida. Se não for neste jogo, o Inter depois do fim de semana vai ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Botafogo. E aí o Carboneiro também poderia estar à disposição. É uma boa notícia que vem do CT Parque Gigante, a evolução no processo de recuperação do Johan Carboneiro, tá? Uma outra informação, também sobre Copa do Brasil e também sobre o adversário, o Maracanã, é que o Maracanã pode vender o mando de campo do jogo de volta da Copa do Brasil, tá? Essa informação tem circulado pelos dirigentes cearenses que apostam na ideia de lucrar. Se o Inter, por exemplo, aplicar uma goleada no Maracanã, no jogo da ida, o jogo da volta ele vai ser meramente protocolar. E não deve levar muita gente lá para o estádio do Ceará. E aí, mesmo assim, o Maracanã, que não arrasta multidões de torcida, não vai ter algum tipo de competitividade nesse segundo jogo. E o Maracanã cogita vender esse segundo jogo, tá? Vender o mando de campo, por exemplo, para algum lugar onde existam muitos colorados. Interior de Santa Catarina, interior do Paraná, Florianópolis, algum lugar de Santa Catarina, que encha o estádio e possa se lucrar a partir de um lugar onde existam bastante torcedores colorados. É uma possibilidade que seria, obviamente, muito bom para o Inter, para engajar com o seu torcedor, para mobilizar e para viajar menos, já que uma viagem para Ceará é desgastante, por mais que o Inter busque estar com a situação resolvida para o jogo da volta, se o jogo ele for mais perto, vai ser melhor para o Internacional, uma possibilidade que existe no bastidor da equipe cearense, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o mercado da bola, trazendo algumas informações importantes, tá? Sobre William Arão, Dudu e Fred. Jogadores que estão nas especulações do Internacional nesses últimos dias. É só conferir aqui no canal o vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, atualizando o que há sobre Dudu, o que há sobre William Arão, o que há sobre Fred. É só conferir aqui no canal. Por último, uma informação importante. O Inter aprovou no Conselho Deliberativo as contas referentes ao ano de 2024. Elas foram aprovadas sem ressalvas, um balanço financeiro que aponta um déficit de 34,6 milhões de reais no ano de 2024. O Inter gastou 34,6 milhões de reais a mais do que arrecadou no ano de 2024 e a principal argumentação do Inter para ter esse déficit é enchente e um prejuízo de 86 milhões de reais que se calcula a partir das enchentes, pelo perda patrimonial, perda de sócios torcedores, porque não teve jogo, né, em Porto Alegre, e isso acarretou uma queda no quadro social, custos de logísticas, além disso, o Inter caiu fora de competições e não cumpriu as metas orçadas para as competições, e isso fez com que se perdesse uma receita importante, e o Inter coloca isso na conta da enchente, o que tem sua discussão, mas é um prejuízo que no cálculo do Inter é de 86 milhões de reais, e que possui um déficit grande. O Inter arrecadou e tal no ano de 2024, o total do déficit é 34,6 milhões de reais, um déficit importante e que interrompe uma sequência de 3 anos de superávites que o Inter vinha tendo ao longo das últimas temporadas. Agora teve uma temporada em que ficou no vermelho. Por último, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Inter e Maracanã, gente, pô, a odd do Inter da vitória tá pagando 1,04. Cara, tem que ousar nesse jogo, fazer um placar exato, fulano marca gol, se bem que até os titulares é mais difícil porque muitos titulares não devem jogar. Tem que ir para uma combinadinha para se divertir na KTO, tá? Jogue com responsabilidade, o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!